Para te ouvir, a gente vai trazer aqui um olhar importante do deputado pastor Henrique Vieira, que é titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Nós, como Legislativo Federal, podemos e devemos agir. Existe uma ADPF no STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que visa criar parâmetros para o Estado do Rio de Janeiro sobre operação policial. Podemos fazer uma petição a esta ADPF para que o STF pressione o Estado do Rio de Janeiro, que está descumprindo reiteradamente os parâmetros básicos para uma operação policial consequente. Nosso mandato, inclusive, já oficiou o Ministério Público. O Ministério Público precisa requerer informações à PM do Rio. Quem planejou? Que planejamento foi esse? O que aconteceu de fato? Responsabilizar quem fez isso e planejou isso. E, gente, vamos falar aqui, o que essa DPF prevê desde 2019 são operações responsáveis, né, guiadas pela inteligência, com cálculos humanos. Não é proibição de operação, não está proibido, mas algumas restrições importantes para que haja de fato um trabalho qualificado da polícia e que vai proteger ao fim, Ana, os próprios policiais, que também são chefes de família, também são pais, são filhos, são irmãos. A Ana Flor tem uma apuração importante para a gente a respeito disso, conversou com o ministro do STF, que disse que essa ação, que trata de operações em comunidades do país, deve voltar a ser analisada em breve, Ana, e tem pressão de todos os lados. Tem mesmo. Boa noite, Aline, boa noite. a Brúcio, boa noite a todos. Conversei com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que disse que a previsão é a votação em novembro, inclusive está prevista a data de 13 de novembro para a retomada desse julgamento. Olha, o que a decisão até agora, o ministro Edson Fachin é o relator dessa ADPF, que é uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, quer dizer, quando os direitos humanos de brasileiros, que são os moradores nessas áreas, não são atendidos, não estão sendo cumpridos, é disso que se trata. E a decisão até agora, que foi tomada lá na pandemia, não era a de que não pode ter ações nas áreas de comunidades, nas áreas chamadas de favelas, mas simplesmente que haja planejamento. É o que vimos que não aconteceu no dia de hoje, o que expôs inclusive policiais, em risco os policiais, porque eles entraram nessa área e recuaram, porque não se tinha sequer inteligência para medir o armamento do outro lado. E mais, você colocou, além dos moradores locais, quem passava naquele momento, um momento de ir para o trabalho, um momento cedo da manhã, quando as pessoas estão passando pela Avenida Brasil e que, desesperadas, primeiro, teve gente morta no ônibus indo para o trabalho. Teve gente que teve que se esconder embaixo dos carros, rastejar no chão. Então, isso não se pode chamar de uma ação planejada. Bom, a ideia é que esse julgamento seja retomado no Supremo Tribunal Federal. Vai haver um amplo debate entre ministros e de vários lados, porque foi uma ação proposta exatamente por entidades que sentem que as grandes vítimas estão sendo esses moradores, a população mais pobre, as pessoas que vivem em áreas conflagradas e que muitas vezes são vítimas da ação policial, sem falar nos próprios policiais. Mas há também pressão já neste momento sobre o Supremo Tribunal Federal de entidades do setor produtivo que querem a retomada das ações. O que eu ouvi no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Edson Fachin, relator, disse que pretende buscar uma construção de um voto do colegiado, que seja consensual. Isso a gente sabe que muitas vezes há diferenças de opiniões e vai ser muito importante esse debate para a sociedade brasileira, porque a gente não pode pensar que enquanto algumas pessoas estão seguras, outras correm esse risco por culpa da falta de inteligência e ação do próprio Estado. Não podemos aceitar e no final todos nós pagamos algum preço por isso, Ana, de vivermos em cidades conflagradas,
num tensionamento social constante que adoece a todos nós, né? No quem pode se fecha nos seus condomínios, nos seus carros blindados, fica cada vez mais separado, segregado, não havendo vida coletiva, vida em comunidade. Isso afeta a saúde de todos nós em alguma medida, porque é sobre saúde coletiva também que a gente está falando, de viver numa cidade e em cidades minimamente seguras, onde a gente pode coexistir com algum mínimo de tranquilidade. Isso não acontece no Rio de Janeiro, não acontece em São Paulo e não acontece em outras grandes cidades do país e agora também nas cidades menores. Então é um debate que se coloca, o J10 vai acompanhar tudo isso, inclusive esse debate no Supremo que volta a analisar essa DPF para a gente olhar. É importantíssimo jogar para o plenário, para que o colegiado se debruce sobre isso, para que haja também uma conversa qualificada envolvendo a sociedade, né, Ana? Para a gente acompanhar aqui, jogar luz, ouvir especialistas, ouvir vocês e para a gente conseguir achar esses caminhos. Agradeço muito ao seu olhar, Ana, ao olhar do Abrúcio. Meu abraço aos dois.